Na história bíblica, nós encontramos 3 eventos que transtornaram toda a trajetória do povo de Deus desde o princípio. E por incrível que pareça, até os nossos dias, isso continua persistindo, porque pessoas têm se infiltrado para tentar desviar o foco de todos aqueles que temem a Deus. A mensagem de hoje é sobre esse trio maligno. Você tem um minuto para Deus? Livro do apóstolo Judas, a partir do versículo 10 está escrito: todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Judas relata que no começo da trajetória da igreja, alguns fatos começaram a ocorrer, fatos esses que não eram novidade, desde os tempos remotos, desde os tempos antigos. Também o povo de Deus, a nação de Israel, enfrentou essas mesmas dificuldades que prejudicaram a vida de toda a nação, de todo o povo, desviando o foco daquilo que Deus havia prometido, falado para eles. Mas infelizmente isso aconteceu, como também vieram a acontecer na igreja. Ele relata aqui 3 fatos que são o caminho de Caim. E este caminho é exatamente aquilo que Caim, no princípio, havia ofertado para Deus, buscando justificar-se pelos seus próprios atos. Com isso, querendo agradar a Deus pelo seu esforço, como mais tarde isso vai ser conhecido. E esse é um tipo de atitude que Deus não se agrada. Depois tem a recompensa de Balaão, o lucro que Balaão obteve por fazer aquilo, usar o seu dom, o dom da profecia, o dom da palavra, para fazer aquilo que Deus nunca falou e mandou, que é, em nome de Deus, amaldiçoar ou abençoar alguma coisa, fazer aquilo que Deus não ordenou, com a intenção de ganhar, com a intenção de lucrar com isso. Depois tem a rebelião de Corá, que foi uma família, na época de Moisés, que não se sujeitou a Moisés, à sua liderança, porque acreditaram que todos tinham o mesmo poder, a mesma atitude, que aquele que era a representação do ungido de Deus teria que ter também. Por isso, eles entraram nesse caminho também e se rebelaram contra Moisés. Fatos como esse realmente marcaram a trajetória do povo de Deus, e mais tarde com a igreja não foi diferente. Esses mesmos homens se introduziram em nosso meio para tentar desvirtuar, para tentar desviar a atenção e fazer com que o povo se desvie do verdadeiro foco de Deus ou da missão que Deus realmente nos preparou. Mas essas pessoas fazem com que tudo aquilo não faça sentido, porque o caminho de Caim é a justificativa pelas próprias obras. Nós encontramos pessoas tentando justificar-se, buscando a salvação, buscando as bênçãos de Deus pelos seus próprios esforços e justiça própria. Nós encontramos pessoas que, se dizendo em nome de Deus, também fazem tudo em busca de lucro ou de recompensa aqui neste mundo, de lucro ou de algo material para a sua própria vida, como aconteceu com Balaão. Nós encontramos pessoas que também se dizem ungidos de Deus, homens de Deus, tomando o lugar daquele que é único e verdadeiro Messias, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nos dias de hoje, essas coisas têm se intensificado também.
esses 3 fatos, essas 3 ocorrências, continuam persistindo no meio do povo de Deus. Mas a minha oração é que Deus possa tratar conosco e possa nos alertar para que nós não venhamos a cair nesse laço, para que as pessoas possam observar que, como no passado com a nação de Israel aconteceram e como hoje continua acontecendo em nosso meio, pessoas gananciosas que dominam as pessoas por causa do lucro, por causa da justificativa própria e para tomar o lugar do Messias. Mas que Deus possa realmente nos alertar nesses últimos dias. Por isso, Deus abençoe cada vida e cada ouvinte nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.